Ô Leandro, eu tô com uma dúvida aqui agora e até pegando um gancho no questionamento que o pessoal vem fazendo conosco, no suporte técnico ou até diretamente comigo, tá? E pensando ainda nessa nossa grande marca Home Life Sound, sonorizando ambientes. Eu percebo que as pessoas querem utilizar alto-falantes que se usam em carro, né? Alto-falante 6x9, kit 2 vias, triaxial, coaxial, pentaxial. Não sei se tem um axial maior ainda. 69, né? Isso. E uma coisa que nos surpreende bastante é o seguinte, são alto-falantes bonitos, cone de polipropileno, às vezes com cores diferenciadas ali e tal, aquelas torres com tweeter, com as mais variadas formas e modelos e potências bem altas, cara. Eu já vi aí o pessoal falando em produto 6x9 de 600 watts, 400 watts. Como que eu poderia proceder diante a uma aplicação dessa num produto como esse? Cara, a primeira coisa, até o que a gente sempre tem de conduta ali com esses clientes, é pedir para eles entrarem em contato com o fabricante desses alto-falantes para ver se realmente é essa potência suportada. Se eu posso aplicar aquilo, Sim, seria isso? Exato, porque muitas vezes você pega, puxa pelo modelo, vai lá e busca no manual. Realmente essa potência está lá, só que é uma condição ali que o fabricante informa com algumas ressalvas. Então, quando você observa, você tem a potência real, que é a potência RMS, que é bem mais baixa do que isso, e também a potência máxima em programa musical, que é o que vai ser usado numa condição como essa. E geralmente a maioria desses alto-falantes, quando suportam muita potência, fica ali na casa dos 150 watts. Tá? Então, geralmente é nessa faixa. Tem alguns até que suportam até um pouco mais, outros um pouco menos, mas geralmente nessa faixa. 600 watts já seria algo bem difícil ali de se conseguir aplicar no alto-falante desse porte, né? Entendi. Geralmente esses alto-falantes são bem bonitos, cara. Sim, bastante. E são tão bonitos quanto tocam? Alguns sim, mas é sempre importante observar o tipo de som que ele vai te proporcionar. Quando você trabalha um alto-falante em polipropileno, geralmente você perde algumas características ali que você só encontra no alto-falante que é feito em celulose, né? Entendi. Ali tem bastante diferença. Se pegar num produto nobre, que é como o nosso FH300S, que é um alto-falante nobre, ele feito em celulose, que reproduz desde os médio graves até os agudos, então tem diferença sim para esse tipo de produto. Ou seja, então não adianta eu olhar simplesmente, voltando àquele velho assunto, o número estampado e a estética do produto. Ele tem que agradar os ouvidos. Exatamente. E precisa ser um alto-falante também com uma boa sensibilidade, ou seja, aplicar pouca tensão na bobina dele e ele te oferecer um grande resultado. Um outro detalhe, geralmente quando a gente trabalha com esse tipo de alto-falante, triaxial, pentaxial, é que a gente tem o som vindo de vários pontos diferentes. Você tem o som vindo do cone, da parte da bobina do alto-falante, né? Depois você tem os tweeters ali separados, então você tem uma diferença do ponto de partida do som. Então isso aí pode, em alguns casos, ter problema de cancelamento. Legal, entendi. Então olha só, uma grande dica para quem pretende ambientar, seja ele seu espaço gourmet ou então o seu ambiente comercial, é importante que você preste atenção também ou leve em consideração as caixas acústicas que você vai utilizar para isso e procure escolher caixas que servem para esse tipo de aplicação. Nós não temos nada contra você utilizar um alto-falante ali que foi voltada para uma aplicação automotiva, mas se você quer bastante rendimento, o importante é que você procure aqueles produtos que nasceram para esse tipo de uso. E se você tiver dúvida em como escolher, entre em contato conosco, nós teremos a maior satisfação em poder orientar da melhor forma possível. Aproveite para visitar a nossa página na internet e conhecer os mais variados modelos de sonorização de ambiente, ok? Um forte abraço!